A quantidade de animes que saem em toda temporada não é brincadeira, e muitos deles são sobre batalhas e seres poderosos lutando entre si. Nós já fizemos um vídeo falando sobre os personagens mais fortes de cada anime, porém montar apenas uma lista dos personagens mais poderosos de cada obra não seria o suficiente. Por isso que uma segunda parte se tornou obrigatória, já que não podemos deixar de falar de vários outros personagens poderosíssimos dos animes. E lembrando que esse vídeo não é um top 10 e nem uma tier list. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que a ordem dos personagens nesse vídeo não representa que um é mais forte que o outro. A ordem foi definida de modo aleatório. O que vale aqui é o poder de cada personagem dentro do seu verso, e não comparado com outros animes. E todos concordamos que, independente do anime, o mais poderoso é aquele que deixa o ultra like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Então não perde mais tempo e dá essa forcinha aí pra gente. Ah, e claro, esse vídeo vai estar cheio de spoilers sobre vários animes diferentes, beleza? Então, sem mais delongas, vamos conferir o personagem mais poderoso de cada anime, parte 2. Pokémon. Há mais de 20 anos atrás, o primeiro filme de Pokémon estreava. Nele nós conhecemos o que era dito como o Pokémon mais poderoso do mundo, o Mewtwo. Quer dizer, o Pokémon mais poderoso para a região de onde o Ash nasceu. Mewtwo era o bichão da época e ficou no posto do mais forte Pokémon por alguns anos, mas como nada dura para sempre, ele perdeu esse posto. Sabe como Mewtwo perdeu o trono do Pokémon mais forte? Simples, um deus apareceu. E não estamos falando de qualquer divindade não, estamos falando do ser criador do universo Pokémon. Aparecendo na quarta geração dos jogos Pokémon e tendo a sua estreia animada no filme Arceus e a Joia da Vida, Arceus é dito ter nascido de um ovo que surgiu no meio do nada. E claro, por ser um deus, os seus poderes são obviamente muito vastos. Primeiramente, ele pode se transformar em qualquer um dos tipos existentes de Pokémons e ainda pode usar qualquer habilidade Pokémon que ele quiser. Além disso, ele é capaz de mudar o seu próprio tipo para qualquer um dos tipos de elementos de Pokémon que existem. Por exemplo, se ele for enfrentar um Pokémon do tipo água, ele pode simplesmente mudar para o tipo elétrico e passar a ter vantagem na batalha. Ou seja, ele sempre vai ter vantagem em todas as batalhas que entrar. E claro, não podemos esquecer os seus poderes divinos, como a sua manipulação da realidade em escala universal, manipulação dimensional de espaço-tempo, além de ser capaz de abrir portais interdimensionais e de transmutar objetos. Agora, o feito que demonstra o quão forte ele realmente é em comparação a outros seres da obra é o fato dele próprio ter criado Pokémons como Dialga, Palkia e Giratina. Sendo esses três lendários extremamente poderosos que basicamente controlam todas as regras da física. Dialga, o Pokémon que tem controle total sobre o tempo. Palkia, o Pokémon com autoridade sobre o espaço. E Giratina, com autoridade sobre antimatéria e além de ser basicamente o Lúcifer do mundo Pokémon, que foi banido para outra dimensão por sua violência. Inclusive, o Arceus sozinho já conseguiu subjugar esses três Pokémons lendários ao mesmo tempo. Mas, ainda assim, você pode capturar o deus Pokémon jogando algumas Pokébolas. Boku no Hero. Todo mundo ao menos já ouviu falar a famosa frase dos três mosqueteiros, um por todos e todos por um. Um lema de forte simbolismo que representa a benevolência e auto-sacrifício pelo bem comum, mas esse lema ganha novas cores no anime Boku no Hero. Um por todos, poder do All Might, que foi passado para o protagonista da série, envolve ajudar os outros sem se importar com si próprio. Um verdadeiro herói que coloca os outros acima dele mesmo, o símbolo da bondade. Agora, o todos por um se tornou sinônimo de egoísmo, arrogância e narcisismo, quando o All for One o usa apenas para ter ganhos próprios ao roubar outras individualidades para si. Sendo o principal vilão da série de Boku no Hero, All for One é provavelmente o ser mais poderoso da série, principalmente quando falamos do vilão no auge do seu poder. A sua habilidade é bem simples de entender. Ele basicamente é capaz de roubar individualidades de outros usuários para si. E ele já vem fazendo isso há um bom tempo, e sua coleção de individualidades é gigantesca. Mas por que guardar um monte de individualidades o faz ser tão poderoso? Imagina assim, não importa qual seja a individualidade do herói que ele esteja enfrentando, ele sempre vai ter um poder que seja counter desse herói ou habilidade. Ou seja, ele pode se adaptar para sair na vantagem contra qualquer tipo de poder usado contra ele. É desconhecida a verdadeira quantidade de poderes que o vilão possui, mas ele ainda assim consegue fazer uso de todas elas.
Não só isso, como ele também pode combinar várias individualidades para criar golpes e ataques extremamente poderosos, sendo que a possibilidade de combinação desses poderes é praticamente infinita. Por exemplo, ele pode pegar uma individualidade de laser, amplificador de energia, aumento de propulsor e mais algumas outras, para criar um mega laser poderoso o suficiente para dizimar uma cidade. Se o All For One não fosse um vilão clichê que sempre subestima os seus oponentes, provavelmente ele nem teria perdido contra o All Might, e o Midori ainda estaria sem individualidade. One Punch Man. O próximo nessa lista é um anime que já é bem conhecido aqui no canal, o One Punch Man, e eu nem preciso fazer mistério para dizer quem é o mais forte desse universo, não é mesmo? Além de ser um dos personagens mais fortes de todos os animes no geral, Saitama é também o mais poderoso do seu próprio anime, sendo que até hoje ele nunca conseguiu uma luta que realmente desse trabalho para ele. É dito que após o Saitama passar por um rígido treinamento físico de 3 anos, ele acabou quebrando seu limitador e se tornou esse ser tão poderoso que ele é hoje. E claro, também ficou careca. Mas você sabia que, na verdade, ele quebrou seu limitador tentando olhar para sua própria nuca através de um espelho? É totalmente sem noção, mas é isso mesmo, galera. Saitama é tão poderoso que ele vive a sua vida de herói como um mero passatempo, sem se importar tanto em ser reconhecido pelos outros. Só com a onda de choque de um soco sério, ele já consegue abrir um buraco entre as nuvens em uma escala global, o que foi mostrado durante a sua luta contra o Boros. Porém, foi na sua luta contra o Garou Medo Cósmico que vimos o real nível do seu poder. Nessa luta, vimos que nem mesmo poderes que desafiam as próprias leis da física funcionam contra ele. O careca conseguiu segurar portais interdimensionais com as próprias mãos, respirar no espaço, destruir a superfície de Júpiter com um único espirro e ainda peidar tão forte que conseguiu se deslocar no espaço sideral, na velocidade da luz. Sem contar que depois, ele ainda conseguiu aprender uma nova técnica de viagem no tempo, que somente os avatares da entidade God deveriam ter acesso. Mas se em força ele é tudo isso, em inteligência o Saitama não é muito bom não, já que ele tirou praticamente 0 em todos os testes escritos para entrar na associação de heróis. Mob Psycho 100. Se o Saitama tem o físico mais forte dos animes, Shigeo de Mob Psycho tem os poderes psíquicos mais fortes. E assim como acontece em One Punch Man, o protagonista enfrenta desafios em como lidar com seu poder avassalador. Mas dessa vez o problema não é o tédio, mas sim como conviver com seus poderes em uma vida normal, como qualquer outro adolescente. Ele possui vários poderes derivados da mente, como telecinese, projeção astral, sensor espiritual e absorção de energia. Além desses, Mob também pode criar barreiras e disparos de energia. Todos esses poderes de Mob aumentam dependendo da sua carga emocional, representada por uma porcentagem que vai subindo, de acordo com seu humor. Quando o Mob não sente muitas emoções, sua porcentagem fica em 0% e seus poderes se estabilizam. E ele é tão poderoso que mesmo nesse estado repressivo de poder, ainda conseguia fazer feitos psíquicos impressionantes, como levantar objetos pesados usando a sua mente, exorcizar espíritos e até mesmo usar a projeção astral com facilidade. Até aqui tudo bem, nada de impressionante para o mundo de Mob Psycho, que possui várias pessoas com poderes psíquicos formidáveis. Mas a porcentagem do Mob segue aumentando conforme ele sente emoções muito fortes, como raiva, medo ou tristeza. E assim que chega em 100%, Mob é tomado por aquele sentimento e seus poderes atingem um pico assustador. Aqui os seus poderes são capazes até mesmo de produzirem tempestades enormes ou de levantar vários prédios do chão como se não fosse nada. Só que não para por aí, pois o Mob pode ir além. Ao superar o 100%, ele entra no seu modo das 3 interrogações por cento. Nesse modo, Mob vira um monstro imparável, onde sua verdadeira força e capacidade são desconhecidas. Imagina só se o Shigeo tivesse o treinamento apropriado para lutar, ou melhor, se ele fizesse o mesmo treinamento do Saitama. Death Note. Ser um rei é ter o poder sobre os seus súditos e o seu território, e isso também não é diferente para os Shinigamis de Death Note, já que existe um ser misterioso considerado como o rei dos Shinigamis, ou conhecido originalmente como Shinigami Daioh. Esse rei é simplesmente o criador e o governante do mundo dos Shinigamis, e também é ele quem manda em tudo naquele mundo e em todos os Shinigamis. Ele tem o poder de alterar as regras do Death Note na forma que ele desejar, além de distribuí-los para outros Shinigamis. Ele também é o responsável por ordenar e cuidar das mortes no mundo dos humanos, basicamente fiscalizando o trabalho dos deuses da morte abaixo dele. Muitos Shinigamis se referem ao Shinigami Daioh como o Velho e dizem que a imagem dele é muito incrível para a compreensão humana, tanto que no mangá ele nunca apareceu e só era citado pelos personagens.
Só fomos ter uma imagem do Shinigami Daioh no one-shot chamado The Sekira Story, que se passa após 10 anos da morte do Kira. Até hoje, o nível real de poder dessa entidade é desconhecido, já que o escritor de Death Note não quis dar muitos detalhes e resolveu deixar para os fãs teorizarem. Mas podemos ter uma boa noção só de observar que a raça dos Shinigamis possuem diversos poderes como imortalidade, voar, intangibilidade que os permite atravessar paredes e principalmente ver e controlar o tempo de vida das pessoas. Então, o rei dos Shinigamis certamente consegue fazer tudo isso e mais um pouco. E embora não esteja claro qual é o real nível do seu poder, é inegável que ele seja a criatura mais poderosa da obra, já que ele tem toda essa autoridade sobre sua própria raça para exercer leis e regras sobre todos. E aí, alguém arrisca algum palpite sobre o verdadeiro poder do rei dos Shinigamis? Samurai X. Sabe a ideia de usar uma roupa pesada para o treinamento e que foi muito usada em Dragon Ball até um certo momento da história? Pois é, tem um outro anime em que um personagem chamado Rico Seijuro fica andando com uma capa de 90 quilos, como se não fosse nada, e ele não usa apenas como treinamento, ele faz isso para se auto-nerfar. É isso mesmo, acontece que ele é tão forte que ele nerfa a si mesmo para poder ajudar o treinamento de outros. E quais são seus poderes apelativos? Digamos que ele não tem exatamente um poder, é mais uma disposição natural. Entre muitos usuários do estilo de espada Hiten Mitsurugi Ryu, Rico Seijuro foi o único a dominar todas as técnicas do estilo, graças às suas aptidões físicas sobre-humanas. Para você ter ideia, até mesmo outros mestres como o próprio Kenshin tiveram lesões permanentes ao usarem o estilo repetidas vezes. Então, podemos dizer que as habilidades são o total potencial do estilo Hiten Mitsurugi Ryu, demonstrado por Rico Seijuro, graças aos parâmetros físicos muito anormais desse espadachim, até mesmo entre os personagens do anime. Portanto, se ele lutar com o seu 100%, os inimigos provavelmente nem sentirão a morte chegando, já que serão fatiados em inúmeros pedaços por golpes em velocidades supersônicas. Quando Kenshin era apenas uma criança órfã, ele foi capturado e vendido com outros escravos, até um grupo de bandidos atacar o grupo de escravos que Kenshin estava e matar quase todo mundo. Então, Rico Seijuro chega a tempo para salvar o garoto e o adota como aluno. Por isso que Kenshin é tão poderoso na série, sendo treinado pelo espadachim mais forte no estilo mais forte, também tornou ele um dos mais poderosos. Porém, mesmo assim, Kenshin ainda não consegue derrotar o seu mestre. Nem Kenshin, sendo o protagonista da série, consegue usar o total potencial do estilo Hiten Mitsurugi Ryu, já que ele abandonou o treinamento cedo demais para poder participar da Guerra da Restauração Meiji. No caso do seu mestre Seijuro, isso não é problema. Com talento físico nato e anos de treinamento no estilo, alcançar velocidades extremas não é um problema para ele, mesmo usando a sua capa pesada. Berserk. Tendo sua única aparição no mangá do Berserk, a ideia do mal aparece perante a Griffith em uma dimensão paralela chamada de Abismo, durante o eclipse que destruiu o bando do Falcão. Sua forma é de um enorme coração cheio de olhos pulsando gases fantasmagóricos que ele mesmo diz serem emoções humanas. A ideia do mal revela que ele nasceu da consciência coletiva do ser humano pela busca do sentido. Qual o sentido de tanto sofrimento? Qual o sentido da morte? Por que tem tantas vidas com tanto sofrimento? Por que pessoas sofrem mortes absurdas? Graças aos desejos humanos, a ideia do mal tem o poder de controlar a causalidade. Até onde sabemos, ele pode fazer isso apenas com humanos, já que ele mesmo admite que controlou todas as probabilidades possíveis para que Griffith nascesse na hora certa, no lugar certo e que pudesse chegar até ali. Só para você compreender o potencial desse poder, ao controlar a causalidade, é possível controlar as leis da física de causa e efeito nos seres humanos. Isto é, a ideia do mal consegue fazer o seu leite derramado voltar à caixa apenas alterando o passado que te fez derramar o leite. Isso também significa que ele tem poder sobre o passado, presente e futuro da humanidade, o tornando um ser onisciente. The Misfits of Demon King Academy. Imagina que você passou anos tentando vencer o chefão final do jogo, só pra ele vir e falar pra você que tá cansado de tantos anos de luta e resolve se sacrificar pra acabar com o jogo. Esse é o caso de Anos Voldgod, o rei demônio de The Misfit of Demon King. Cansado de todas as guerras e batalhas entre humanos, demônios, espíritos e deuses, Anos decide que a única maneira de alcançar a paz seria se sacrificando para construir muros entre as 4 raças, deixando todas confinadas por 1000 anos. Para que assim as chamas do ódio da guerra se apagassem com o tempo e as 4 raças pudessem dialogar.
Após 2000 anos da sua morte, ele reencarna com seus poderes e memórias, e esses poderes continuam sendo absurdos, mesmo depois de todos esses anos. Para começar, Anos possui parâmetros físicos gigantescos, como super força e super velocidade, sendo que com um simples estalar de dedos, ou com apenas as ondas sonoras dos seus batimentos cardíacos, ele já produzia força o suficiente para matar uma pessoa. Anos Voldgoth também é portador de um imenso poder mágico, que é praticamente imensurável. E ainda possui um alto conhecimento de teoria mágica, conseguindo decifrar milhares de letras mágicas com apenas um olhar, e tendo dominado quase todos os tipos de magia. Sem contar que ele possui um arsenal de magias e equipamentos mágicos super poderosos. E entre os seus feitos, ele já mudou a lua de lugar com apenas um movimento da sua mão. Derrotou facilmente os deuses mais poderosos do submundo, destruiu dimensões e bom, já deu pra você entender que a lista é grande, não é mesmo? Assassination Classroom. Em Assassination Classroom, conhecemos o Koro Sensei, um professor de uma escola que visa formar assassinos. Após passar por diversos experimentos de produção de antimatéria em um corpo vivo, Koro Sensei ganhou seus poderes e se tornou uma criatura parecida com um polvo. Além da super força e de reflexos e sentidos sobre-humanos, Koro também tem uma velocidade surpreendente. Você sabe o que é um Mach 20? Bom, de forma simples, podemos dizer que é algo que supera várias e várias vezes a velocidade do som. Ou, em outras palavras, é uma velocidade de mais de 20.000 km por hora. Só para você ter ideia de como essa velocidade é insana, Koro é capaz de desviar de disparos de armas a queima-roupa e até mesmo dar a volta ao mundo em muito pouco tempo. Mas calma, ele não se limita em apenas ser super rápido, ele consegue ser ainda mais apelão. Na lista dos poderes de Koro temos super regeneração, aumento de força e resistência, disparos de laser dos tentáculos, inteligência superior, liquefação e vários outros poderes. Além disso, a única maneira de ferir Koro Sensei é usando armas anti-Koro, que são armas feitas com um material especial desenvolvido exclusivamente para matá-lo. Porém, o Koro ainda consegue entrar em seu modo de defesa absoluta, onde ele se comprime em uma espécie de cúpula de vidro que é quase indestrutível, protegendo ele até mesmo do material anti-Koro. E claro que não poderíamos deixar de mencionar as suas incríveis habilidades de assassino profissional. Tudo isso faz com que ele seja eleito o personagem mais poderoso de Assassination Classroom, Yu-Gi-Oh! Zork Necrophages foi o último e central vilão da história do anime original de Yu-Gi-Oh! Ele é dito como o grande deus da maldade, nascido das trevas presentes nos corações humanos e que busca a aniquilação de toda a vida na Terra. Sem ele, a história de Yu-Gi-Oh! Nem existiria, já que os itens do milênio foram criados a partir do seu poder. Além disso, esse temível deus também foi o responsável por muita desgraça na vida de Bakura, criando uma segunda persona maligna dentro do jovem. Mas não paramos por aqui não. Na batalha final contra Zork, inúmeras tentativas de derrotá-lo foram em vão. Até mesmo o Exodia foi colocado na briga contra o deus da maldade. Sim, o mesmo bicho que desintegrou os dragões brancos de Kaiba, mas nem ele foi capaz de deter Zork. E você acha que os 3 deuses egípcios dariam conta? Nem, os 3 viraram pedra. Porém, para a tristeza do monstrão, tudo muda com a aparição da personagem mais poderosa desse anime, a Orakti, o Criador da Luz. No momento que Aten ou Yami-Yugi relembra seu nome verdadeiro, ele ressuscita os 3 deuses egípcios e os funde para criar uma mulher reluzente tão poderosa que destrói Zork com apenas um ataque de luz sagrada. Quem diria, a purpurina salvou o dia? Não foi mostrado muito do poder da Orakti no anime, já que a sua aparição foi muito breve. Porém, na sua carta, percebemos que ela tem o mesmo efeito do Exodia, de garantir a vitória do usuário. E o melhor disso tudo, não tem como impedir o seu ritual de evocação, que envolve sacrificar os 3 deuses egípcios no campo. Infelizmente, essa carta só existe no Japão, tendo apenas 10.000 cópias distribuídas. Ou seja, essa não é uma cartinha que você conseguiria tirar naqueles pacotinhos de banca de revista. Enfim, galera, essa foi a parte 2 dos personagens mais poderosos de cada anime. Mas aqui fica uma pergunta. Quem você acha ser o mais forte desse vídeo em uma batalha mortal no estilo torneio? Escreva nos comentários quem vocês acham que seria o vencedor dessa lista de hoje. Não esquece também de deixar o seu ultra like nesse vídeo e de se inscrever no canal para dar aquela força aqui pra gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!